Olá, pessoal, eu sou o Matheus. Eu estou aqui novamente com a Sara para a gente fazer a correção do PET 4. Estamos na semana 4, né, a última semana, e o assunto dessa semana é o projeto Genoma. Desde já, eu peço que vocês comentem se vocês têm alguma dúvida, não fique com nenhuma dúvida. Contate a gente pelas nossas redes sociais, pela professora Simone. A gente está aqui para tentar sanar o máximo de dúvidas que a gente conseguir e ajudar vocês nesse momento difícil da pandemia. Então, eu vou passar agora para a Sara. Oi, aqui é a Sara, mas tô aqui de novo para fazer questões do PET com vocês. Eu vou começar com a questão 1, que fala que quase todo o genoma humano tem alguma função. Uma pesquisa disse que parece que a ciência finalmente está começando a abrir a caixa preta do genoma. Um novo olhar sobre o conjunto do DNA humano indica que ao menos 80% de seus 3 bilhões de letras químicas têm alguma função. E sim, isso é surpreendente, porque desde que o genoma humano foi soletrado pela primeira vez há 12 anos, a impressão que ficou é que 95% dele era DNA lixo. Sobre o DNA humano, assinale a afirmativa incorreta. A partir do sequenciamento genético total do DNA humano, é possível avaliar o prognóstico de várias enfermidades distintas, incluindo diferentes tipos de câncer, problemas cardíacos, diabetes e Alzheimer. B. Um gene corresponde a uma região particular de uma molécula de DNA e cada um determina a produção de uma molécula específica de RNA, transcrevendo para ela seu código genético. C. Após a transcrição da maioria dos genes, alguns trechos do RNA denominados introns são removidos e fitas do RNA mensageiro compostas por exons são liberadas do núcleo e podem ser traduzidas como proteínas. E D. Nosso DNA é constituído fundamentalmente por cromossomos, e cada cromossomo possui apenas uma molécula de DNA. Bom, de todas essas, a questão incorreta é a questão A. Por quê? Na questão A, fala que você vai conseguir fazer o prognóstico de várias enfermidades, de diferentes doenças, através do sequenciamento total do DNA. Isso está incorreto porque o sequenciamento ele não tem essa capacidade de fazer o prognóstico dessas doenças. O que o sequenciamento do DNA faz é dar a sequência, a ordem das bases nitrogenadas do DNA, sendo essas bases nitrogenadas a adenina, a timina, a citosina e a guanina. Lembrando que a timina e a adenina são ligadas e a citosina e a guanina são ligadas por pontos de hidrogênio. Todas as outras questões elas estão corretas. A única incorreta é a A, exatamente por falar que vai conseguir fazer o prognóstico dessas doenças, o que não está correto. Ele só só achar a sequência, a ordem das bases nitrogenadas. Vou corrigir com vocês a 2. O gráfico apresenta o percentual aproximado de DNA no codificadores de proteínas em diferentes grupos de organismos. A gente pode notar como é gritante a diferença dos procariotos até os humanos, né? Aqui está o percentual de DNA não codificadores de proteínas. E podemos ver que quase todo o DNA desse procarioto, ele é codificador de proteína. Então, olha a diferença. Isso aqui não codifica a proteína em procariotos, e isso aqui não codifica as proteínas em humanos. Vamos guardar essa informação para responder as alternativas. Pela análise do gráfico e de acordo com seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar, exceto A. Os organismos evolutivamente mais complexos transcrevem e traduzem menos proteínas do que os menos complexos. B. Menos de 10% do DNA humano contém genes ou sequências passíveis de transcrição e de tradução. C. Sequências de DNA que não codificam para a produção de proteínas podem desempenhar outras funções importantes, como a regulação da transcrição. D. Os procariontes apresentam um maior percentual de sequências codificadoras de proteína em relação ao conteúdo de DNA do que os eucariontes. Bem, gente, a alternativa, né, que está incorreta seria a A. Os organismos evolutivamente mais complexos transcrevem e traduzem menos proteínas que os menos complexos. Então, gente, isso não acontece. Nos indivíduos mais complexos, uma parte muito pequena do seu genoma se expressa para a tradução e a transcrição de proteínas, mas isso não interfere na quantidade de proteína a ser transcrita ou traduzida.
nós humanos temos várias proteínas e uma pequena parte, né, como vocês viram, ela é expressa pela tradução e transcrição, enquanto para os indivíduos menos complexos, quase todo o seu genoma é expresso apenas para transcrição e tradução de proteínas. Bom, a 3 fala que todos os organismos vivos possuem moléculas de DNA. Assim, se dois organismos são parentes próximos, seus DNA serão muito semelhantes. Por outro lado, quanto mais distante for a relação entre eles, mais diferenças moleculares terão. Comparando-se o DNA de chimpanzés com o de gorilas e com o de humanos, viu-se que teve 91% de semelhanças entre o chimpanzé e o gorila e 96% de semelhança entre o chimpanzé e os seres humanos. Esse fato sugeriu que os humanos são pouco semelhantes a gorilas e a chimpanzés. B. Humanos não são aparentados com os gorilas. C. Humanos e chimpanzés são mais aparentados entre si. D. Chimpanzés são mais próximos aos gorilas do que aos humanos. E E. Chimpanzés são mais parecidos no seu DNA com os gorilas. Bom, a questão correta é a questão C. Essa questão, basicamente, para você responder ela, a resposta está praticamente no enunciado mesmo, porque como fala que vai ter a maior semelhança quando tiver maior porcentagem, então Zé e os humanos têm maior semelhança, com 96% de semelhança. Por isso que a questão C é a questão correta. Eu vou corrigir com vocês agora a questão 4. O mapeamento de toda a sequência de nucleotídeos existentes nos 23 pares de cromossomos humanos. A. É o que ainda falta fazer após a conclusão do projeto Genoma Humano em 2003. B. É a condição necessária para se saber o número de moléculas de RNA existentes no nosso organismo. C. É o que nos permitiria conhecer qual a real proporção de proteínas em relação às moléculas de DNA que possuímos. D. É o que foi conseguido pelos pesquisadores há alguns anos, sendo apenas um passo no conhecimento do nosso genoma. E. Significa decifrar o código genético, que só foi descoberto depois da conclusão do projeto Genoma Humano em 2003. Gente, eu quero fazer uma diferenciação com vocês. Essa questão, ela é de mapeamento gênico, mas eu vou colocar também para vocês o conceito de sequenciamento genético, como a Sara já deu, mas só para vocês notarem essas diferenças e não esquecerem. Sequenciamento genético, ele permite que se descubra sequências de bases nitrogenadas do DNA, enquanto o mapeamento gênico, ele é um processo muito importante que possibilita a descoberta de doenças antes mesmo delas serem expressas, como câncer, caso ele tenha alguma origem hereditária. Então, isso aqui foi apenas um adendo mesmo para falar para vocês do que é esse mapeamento e por que ele é importante. Então, agora vamos à alternativa correta. A alternativa correta é que o mapeamento de toda a sequência de nucleotídeos existentes nos 23 pares de cromossomos humanos é o que foi conseguido pelos pesquisadores há alguns anos, sendo apenas um passo do conhecimento do nosso genoma. Vou passar para a Sara agora. A 5 fala que ultimamente tem sido anunciados uma série de projetos genoma, com o objetivo de sequenciar o genoma de espécies de importância econômica, como o eucalipto e o café. Sequenciar o genoma de um organismo significa descobrir A. O seu código genético, B. A sequência de bases do seu DNA, C. As relações de parentesco do organismo, D. Os genes importantes na reprodutividade e os seus genes de resistência a pragas e doenças. Bom, a questão B é a correta. Se vocês voltarem na questão 1, basicamente é a resposta dessa daí. O sequencial genoma, ele vai dar a sequência das bases nitrogenadas do seu DNA. Lembrando novamente que essas bases nitrogenadas são adenina, citosina, timina e guanina, sendo que a timina é só do DNA e para o RNA a gente vai ter a uracila. Bom, ficamos aqui por essa semana. Até a próxima semana com o próximo PET. Qualquer dúvida, entre em contato com a Simone, que ela vai entrar em contato com a gente. Obrigada.